Pessoal de casa, uma boa noite. É muito bom de novo a gente estar aqui, esse domingo terapêutico, como a gente já está batizando, né? O pessoal já está sendo um programa que eu estou achando bacana, que as pessoas têm me dado retorno durante a semana, que nos domingos começa a entardecer, o pessoal já vai aceitando um mate, sabe? Procurando um lugar mais confortável lá no sofá para escutar a live, né? Acompanhar a nossa live todos os domingos. Nós fizemos um ciclo de 4 lives a respeito de constelações familiares, né? Que foi um tema que foi sendo pedido para a gente manter. Nós falamos sobre constelações familiares e o relacionamento entre pais e filhos, relacionamento afetivo, no amor, enfim. Não encerramos o assunto de constelações, temos ainda muitas coisas para falar a respeito disso. Queremos entrar nas constelações empresariais, que é algo também bastante importante e que é um campo que está sendo desbravado, né? E está sendo alcançado um trabalho, um resultado excelente. Mas nós combinamos, eu e a Alessandra, que a partir de hoje, cada domingo nós faríamos uma abordagem terapêutica diferente. A princípio, que fossem abordagens terapêuticas do nosso domínio, já que a Alessandra é psicoterapeuta reencarnacionista. Então, ela vai poder falar mais a respeito disso com mais propriedade. Então, no próximo... E nós vamos bater um papo a respeito disso, né? Naturalmente, mesmo eu não sendo... Mas eu adorando esse assunto e sendo tua fã, estarei aqui, então, investigando junto com o pessoal de casa a respeito do que é essa tal psicoterapia reencarnacionista, né? Aí, nos próximos domingos, a gente vai estar trazendo outros tipos de abordagens terapêuticas. Vamos falar de Reiki, de florais de Bach, de Kona Hindu, e barras de Axis, né? Arte terapia, enfim, temos aí uma infindável variedade de terapias que antes eram ditas alternativas, que tinha até um certo preconceito a respeito do tema, né? E hoje nós já temos, assim como as terapias sendo complementares, elas são integrativas complementares. Já ganhou um novo status e hoje as pessoas têm procurado muito esse tipo de terapia, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de transformação planetária, digamos assim, né? Então, ótimo que o pessoal está chegando, a Ju, a Tia Selby, a Marla, sentem, fiquem aí à vontade. Eu gostaria, então, de, Alessandra, tu te apresentasse, caso alguém ainda não te conheça de casa, Minha e cara. falar um pouco sobre a escolha desse assunto, que é a psicoterapia reencarnacionista. Então, tá. Que meu nome é Alessandra, né? Sou psicoterapeuta reencarnacionista, é a minha formação de base. Depois, a pós-graduação em práticas integrativas e complementares de saúde, onde a gente pega toda essa parte. E a constelação familiar foi o que entrou por último, digamos assim, na minha vida. Não teve as barras de Axis, que foi agora, né? Então, uma terapia realmente complementa a outra e todas complementam a medicina tradicional. Isso é uma das coisas que a gente traz muito hoje. É tudo, uma complementa a outra. Não se exclui nada, né? Não se tira nada das terapias. Cada uma tem a sua função, tem o seu modo de atuação. E deixa eu baixar meu volume aqui que tá. E dentro disso, a gente optou em conversar sobre a psicoterapia reencarnacionista hoje, né? Que foi um curso que eu fiz a formação e hoje eu faço monitoria dentro do curso, nas novas turmas, né? Para um dia, quem sabe, eu poder dar aula, né? A psicoterapia reencarnacionista, ela tem uma associação hoje, que é a ABPR. Não sei, de repente, eu mando depois, que se alguém quiser olhar, tem o site da ABPR, o portal da ABPR, e ali tem tudo direitinho, como que ela funciona, da onde que ela veio, qual é o objetivo, tem todos os profissionais que atuam. Então, é uma associação, não é uma coisa assim que tá jogada, que apareceu, e o que eu tô fazendo, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né? É um curso de 2 anos. E o que a psicoterapia reencarnacionista fala, então? Quando a gente conversou, né, eu e a Clarice, a gente trazer algumas terapias que a gente trabalha, eu trouxe também isso para ela, né? Porque a psicoterapia reencarnacionista, ela é uma psicoterapia, uma terapia da alma. E a Clarissa tem todo o conhecimento da psicologia. E qual a diferença da psicologia da universidade, da psicoterapia?
A diferença é que na psicoterapia reencarnacionista, a gente parte do princípio que a gente já viveu outras vidas. Então, nem tudo o que eu tenho é dessa vida. Quando a gente trabalha com a psicologia normal, digamos assim, a gente sempre vai até a infância e busca tudo na infância, né? Tudo é ali o problema, tudo é ali que começou, ou até a gestação. É isso, né, Clarice? Falei certo. Exatamente. E Falaste quando a muito gente bem. trabalha com a psicoterapia reencarnacionista, é só uma, digamos, uma complementação disso, porque a gente entende que a gente já viveu outras vidas, várias vidas, muitas vidas. E que a gente não vem cru para cá. A gente vem com um aprendizado já. Claro que no momento em que a gente reencarna, é colocado o véu do esquecimento para que a gente não lembre dessas outras vidas, porque a gente nem conseguiria viver. Imagina, tu lembrando de 300, 400 vidas, que jeito tu ia viver aqui agora, né? E para que a gente possa cumprir a nossa missão realmente aqui. Cumprir a nossa missão, que é evoluir o nosso ego, né? Trabalhar algumas coisas que a gente veio para trabalhar e se acertar com algumas pessoas que a gente vem brigando já, várias encarnações, né? E a nossa maior missão na Terra é a nossa evolução. E a psicoterapia reencarnacionista, então, ela trabalha com isso. Dentro da psicoterapia reencarnacionista, a gente tem a investigação do inconsciente. Até um meio ano atrás, a gente chamava de regressão. E dentro da associação foi mudado o nome. Por quê? Porque nem sempre é uma regressão. E porque dentro do método de regressão normal, digamos assim, o que vem sendo feito há muito tempo já, é guiada essa regressão até uma vida ou até algum ponto em que tu viveu, em que está te causando isso que tu veio buscar atendimento. E no método da psicoterapia reencarnacionista, a gente não guia a regressão, a gente só amplia o teu consciente para que tu tenha acesso ao que está na margem do teu inconsciente. Ou seja, ao que está realmente te incomodando e te atrapalhando e te influenciando na tua vida hoje. Então, tu só vai lembrar do que tu viveu nessa vida, em outras vidas, no período pós-vida, que a gente chama de morte, né? Mas que a gente sabe que a gente estava em algum lugar, que a nossa consciência estava em algum lugar, a nossa alma, ou como você quiser chamar, como a sua religião chama. E enquanto a gente esteve nesse lugar esperando para encarnar de novo, a gente viveu ou morreu, como vocês quiserem chamar. Mas aconteceram coisas, então às vezes a gente está muito ligado a fatos que aconteceram nesse período, entre vidas. E então as investigações do inconsciente, elas são parte da psicoterapia, mas elas não Deixa são eu. o foco principal. Fala. Tu sabe que eu começo a falar. Exatamente. Não, tá ótimo. Eu só vou ir dando umas pontuadas, até para dizer para o pessoal em casa que se quiser ir mandando algumas perguntas, vai ser bem bom, porque a gente direciona a nossa conversa para a gente saber exatamente qual é a curiosidade que as pessoas têm, né, que estão nos assistindo a respeito da psicoterapia reencarnacionista. Uma das coisas que tu falaste, eu quero retomar, é que dentro da psicologia a gente faz uma investigação do inconsciente para levar o paciente nesse processo psicoterapêutico para ele identificar a origem dos seus sintomas, né, para a gente poder formar, né, alcançar um diagnóstico e traçar as estratégias terapêuticas para essa pessoa. Porém, na psicanálise, na psicologia, a gente vai até a vida uterina, no máximo, levando em consideração a maneira como ele foi concebido, como a mãe, enfim, a família estava estruturada no momento, se houveram traumas, choques no nascimento, mas é deste momento para cá. E a psicoterapia reencarnacionista, ela parte desse princípio de que nós tivemos outras e mais outras vidas, né? Que não somente essa. Então, nós traríamos para o momento de agora sintomas, doenças, conflitos, sofrimentos que não necessariamente sejam do útero do útero materno para cá. Então, a investigação do inconsciente é identificar da onde partiu
Da onde veio e poderá ter vindo de uma vida passada recente com uma vida passada longe, longínqua, né? E, e outro detalhe que eu gostaria de fazer de dar uma salientada com as pessoas é que eu ouço muitas pessoas me dizerem assim, eu tenho uma curiosidade de saber o que eu fui na vida passada, mas ó, por curiosidade, ninguém faz um processo de terapêutico de regressão. Essa psicoterapia reencarnacionista, ela é algo, é muito sério, porque até algum tempo atrás, na verdade, porque isso tudo iniciou dessa maneira, né? Eu estou lendo o livro Muitos Mestres, Muitas Vidas, do Brian Weiss. Na verdade, eu estava acompanhando com a Débora Espadoto, que ela faz leituras dos livros mágicos, e é pela segunda vez. A primeira vez eu li, agora a segunda vez foi só por áudio. E foram através de sessões desse psiquiatra, foram através de sessões de hipnose, que Freud começou a trabalhar com hipnose, depois veio a hipnose do Erickson, né? Ericksoniana, que a gente chama hoje, e foi através de um momento terapêutico, usando a hipnose, é que se teve acesso essa paciente começou, a Catherine, começou a trazer coisas de outras vidas, enfim, e foi mais ou menos aí que houve essa porta de entrada para levar em consideração a seriedade das memórias que essa paciente estava trazendo. Então, para começarmos a nossa conversa hoje, é muito importante que as pessoas saibam que por não é por curiosidade que a gente vai saber o que a gente foi numa vida passada. Como está dizendo a Ellen aí no comentário dela. A Catherine, desse livro, ela tinha síndrome do pânico e tinha todo um quadro de histeria e trazia fobias, uma vida completamente amarrada. Ela não tinha podada, restrita, ela não tinha liberdade nenhuma, tamanho eram sintomas de um quadro de ansiedade extrema. E foi através da hipnose que o Dr. Brian Weiss fazia com ela nas sessões de psiquiatria, de psicoterapia, mas ele é psiquiatra, né? É que ela começou a trazer situações de vidas passadas. E aí foi assim. Não sei se daria para dizer que esse é o marco do início da psicoterapia reencarnacionista. Não sei se tu tem alguma outra história diferente, Alessandra. Então, assim, até a psicoterapia reencarnacionista, porque a gente sabe, pelo menos aqui pelo Brasil, né, as sessões de regressão, elas eram assim, ou por hipnose, ou por... Normalmente era hipnose, era como o Brian Weiss trabalhava. Você levava o paciente até que, mesmo que você não guiasse, mas você ainda guiava. Para lembrar, ou que leva realmente através de frases, através de mantras, enfim, a uma vida, a um fato, onde ocorreu algum fato que está te causando esse pânico hoje. E o que acontecia normalmente nas sessões de regressão, da regressão terapêutica ou da terapia de vida passada? Você ia até o momento do trauma e aí trazia o paciente de volta. O que eles trazem é que tu rememorando esse trauma, a cura acontece. Quando a psicoterapia reencarnacionista veio, e ela é bem atual, ela veio nos anos 90, e quem recebeu isso intuitivamente do universo foi o Dr. Mauro Quitico, que é um psiquiatra, também médico psiquiatra, aqui de Porto Alegre. Então a gente brinca que a psicoterapia reencarnacionista é nossa, né? É gaúcha. É gaúcha, é gaúcha. Claro que agora já está em todo o Brasil, está expandindo, o objetivo é ir para o resto do mundo, como as outras terapias que vieram de lá para cá. Mas ela é aqui do Rio Grande do Sul. Ele trouxe isso, ele ainda é vivo e tem muitas coisas que já mudaram de lá para cá, né? Mas a diferença dela para a terapia de vidas passadas normal é que a gente não termina a regressão. Eu vou colocar aqui regressão porque é mais fácil da gente entender também, tá? A gente não termina essa regressão, essa investigação do inconsciente no momento do fato traumático. Por exemplo, assim, tu tem a síndrome do pânico, é uma coisa bem clara, porque assim, a pessoa não tem por que ter medo. Essas fobias, esses medos que a gente não tem por que ter. Por exemplo, assim, eu tenho medo de cobra, tá, ok, mas quando eu era pequena uma cobra me picou, eu tenho razão para ter medo de cobra, né?
Mas eu tenho medo de entrar na água, eu não consigo entrar no mar, nem numa piscina, mas nunca me aconteceu nada. Então, por mais que o psicólogo vá buscar, não vai achar, porque vai ouvir familiar, vai ouvir todo mundo, e nunca aconteceu nada que pudesse causar aquele medo. E os pânicos, principalmente a síndrome do pânico, não tem nem do que, a pessoa não sabe nem dizer do que tem medo, ela não tem medo de tudo. Então, ela é muito de coisas que a gente ainda está ligado a outras vidas. Voltando ao que eu comecei a falar, a diferença é que a gente começa a regressão, vai sempre começar no momento, em alguma vida em que tu tá sintonizado, ou seja, que tá te afetando hoje. Não vai começar do nada. Como eu não guio, o que tu vai começar a ver é uma coisa que realmente tu tá sintonizado, que tá ali no teu dia a dia. Tá ali na beirinha do teu inconsciente, tá incomodando mesmo, tá te atrapalhando, ou alguma coisa que tu tenha que entender. E a gente vai seguir essa história, essa vida, a gente vai passar o fato traumático, a gente vai passar o momento da tua morte, a gente vai continuar no teu pós-vida. A diferença básica da psicoterapia, das regressões da psicoterapia reencarnacionista e da terapia de regressão, terapia de vidas passadas, é que a gente segue a tua vida no pós-vida ou na morte. Eu não sei, a gente fica assim, vou dizer o quê? A gente segue na morte. A gente segue o que o teu espírito fez, para onde ele foi, aonde ele chegou, o que ele fez. E a gente vai seguindo. E a gente sabe, como já Jesus Cristo já nos trazia, né, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a gente passa em muitos lugares. A nossa terceira dimensão, a Terra, é apenas uma delas. Então, às vezes a gente morre e nosso espírito passa por 2, 3, 4 lugares. Até que ele chegue no que a gente chama de céu, né? Que a Igreja Católica chama de céu, a maioria das religiões tem o céu. Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, vê de uma maneira. Mas a gente vai seguir essa tua regressão até que tu chegue no céu. Então, tu vai lembrar toda a tua vida e tu vai lembrar esse pós-vida e vai lembrar até o momento em que tu chegou no céu. Então, tu vai passar, às vezes, por hospital, tu vai passar lá e a gente só vai terminar ela no momento em que tu está bem, que tu está se sentindo bem. A gente nunca termina uma regressão no momento do fato traumático ou no momento da morte. Porque a terapia de vidas passadas, às vezes, quando volta daí, aí tem que ser feito exercício de respiração, tem a hipnose, entra com a PNL para mudar isso que tu está trazendo de outra vida. E dentro da psicoterapia encarnacionista, a gente não precisa trabalhar nada disso, porque isso já é feito durante a regressão. O teu mentor é que vai levando e vai guiando até que tu lembre do momento em que tu chegou no céu. Porque a gente chegou no céu. Sem ir para o céu, a gente não volta. A gente não volta enquanto Não teria voltado. não, não. Deixa eu te interromper Então, um pouquinho, fala. Alessandra. Só porque passou uma pergunta importante da Ellen também, né? Esse caso da Catherine, ela tinha síndrome de pânico, né? Então, algo bastante contundente, como a Camila está dizendo que tem medo de cachorro, mas não sabe exatamente por quê. Quais são os casos que são indicados à psicoterapia reencarnacionista? Em que situações? Então, trazendo um pouco para a diferença da terapia de vidas passadas, que é indicados a terapia, tu fazer uma regressão normal só para casos de fobia, de medo, de pânico, de depressão profunda, para caso de doenças, dentro da psicoterapia reencarnacionista, ela é indicada para todos. Por quê? Porque mesmo que eu não tenha nada disso, que eu não venha trazendo nenhum sintoma desses muito fortes, as depressões profundas, elas são tristezas que vêm vida após vida. E às vezes muito aparece sentimentos de culpa. Culpa, mas... E a depressão muito é sentimento de culpa pelo que tu fez nas outras vidas. E aí quando tu cai aqui, tu acha que tu vem trazendo isso, lembrando, teu inconsciente lembra do que tu fez lá atrás. Ou às vezes não, às vezes tu tá tão ligado em vidas que tu foi tão feliz que tu não acha essa aqui boa, nunca, porque tu tá ligado ainda naquelas que tu foi feliz. Então não é que a gente sempre tá ligado em coisas ruins, às vezes a gente tá lembrando o nosso inconsciente de vidas boas também. Então o que os mentores fazem é te mostrar isso que tu viveu lá, que tu viveu bem, que tu pode viver isso agora também. A indicação, tá? Por quê? Porque o objetivo maior da psicoterapia reencarnacionista é a tua evolução. É cumprir a tua missão aqui. É descobrir o que a gente chama de personalidade congênita.
que é a personalidade que a gente já nasceu com ela, que a gente vem trazendo de muitas vidas. Então, quando a gente começa a fazer 4, 5 sessões, a gente começa a olhar várias vidas e que os mentores te mostram, a gente começa assim, ah, mas eu já fiz isso naquela, ah, mas eu já fiz isso naquela, ah, mas eu já fiz isso naquela. E aí a gente se dá conta, a gente como paciente, não sou eu como terapeuta, é o próprio paciente que começa a se dar conta. Então, eu acho que foi isso que eu vim aprender aqui. Uhum. E na maioria, na grande maioria das vezes, o que a gente veio aprender aqui, a gente não se dá conta no dia a dia. Por mais que a gente medita e a gente estuda e a gente fica às vezes batendo cabeça achando que tem que evoluir isso e não é isso. Não é isso que tu veio aprender. Então ela te auxilia nisso, nessa evolução do ego, de sair principalmente da criança. Só deixa eu voltar, ela perguntou do online, mas que nós estávamos falando da psicologia, qual é a diferença da... Porque às vezes sim a gente acessa passado é passado, ontem era passado. Então às vezes a pessoa começa a me contar que, mas isso aconteceu semana passada. Ok, então continua, repete, conta pra mim a história. Essa infância, a nossa infância. O que acontece algumas vezes, normalmente não nas primeiras sessões, mas com o tempo, que as pessoas começam a me relatar cenas da infância, inclusive de quando elas eram bebê, bem bebês. Que a psicologia talvez não conseguisse chegar lá nunca. Ou cenas de criança, aonde elas olham a cena de fora. Elas veem a cena acontecendo, a criança, a mãe, o pai, ela lá, e elas estão aqui olhando o que acontece lá. E aí o que acontece? Elas veem a cena de uma maneira agora como adulta e não como a criança viu. E aí elas começam a se dar conta de pensar, mas eu sempre achei que isso tinha acontecido de uma outra maneira, porque foi como a criança viu. E isso é uma investigação do inconsciente, por isso que a gente trabalha diferente um pouco da terapia de vidas passadas. As nossas investigações do inconsciente, elas são guiadas pelo mentor da pessoa. Então ele é que sabe o que é importante agora tu ver. E aí, às vezes, a pessoa sai daquela vitimização daquela criança que está lá ainda trancada, emperrada, que é coisa que a gente vê muito nas constelações, né, Clarice? De que a gente fica muito ligada a coisas da nossa criança interior, de como ela viu a situação, ela viu como uma criança. E aí a gente fica carregando isso a vida inteira. Isso acontece também dentro da terapia de vidas passadas. O que foi o começo da pergunta? Para que servia? Então, deixa eu te interromper um pouquinho aqui. Primeiro, para dizer para o pessoal que está chegando agora que sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos conversando sobre a psicoterapia reencarnacionista. Quero também convidar quem está aí assistindo que aproveite aí o direct, esse aviãozinho aí, convida os amigos para vir acompanhar a nossa conversa. A gente ainda está na metade, ainda temos ainda um bom tempo para a gente levar esse bate-papo, que eu adoro, eu sou suspeita para falar a respeito da minha paixão por essa psicoterapia, porque foi através dessa psicoterapia reencarnacionista, quando eu estive paciente, da Alessandra, inclusive, numa situação de regressão, eu pude identificar um emaranhado que eu tinha na minha vida e que houve um desfecho muito positivo. Eu consegui realmente avançar uns passos adiante aí. A Alessandra até sumiu, né? De tão emocionada que ela ficou com o elogio que eu tô fazendo. Onde é que tu tá, mulher? Me deu bateria fraca aqui. Sabe como tá na tomada o troço? Mas tá bateria fraca. Eu fui lá olhar o que tava acontecendo, mas acho que é aqui. Deu certo agora? Deu. Conecta isso. A Deu? tecnologia hoje tá uma armadilha. A gente nem vai conseguir falar de armadilha e gatilhos, que é uma das coisas que a psicoterapia acionista nos traz, né? Tá, mas me diz uma coisa, tu conseguiu solucionar? Tá carregando Sim. agora? Tá. Uma das coisas que eu quero aproveitar e falar é a respeito dessa experiência que eu tive. Claro que eu não vou contar a minha, passar o resto da live falando sobre a minha regressão, né? Mas uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com o pessoal de casa é o seguinte: eu sempre tive muita curiosidade de quando eu fosse vivenciar esse processo, como seria isso? Se eu ia ficar completamente desligada do presente,
se eu ia, Uhum. como se eu estivesse dormindo, como que seria o estado mental, as ondas cerebrais nesse momento de regressão. Eu acho que tem uma explicação científica, talvez das ondas betas, alfa, sei lá eu o que, né, que o teu cérebro entra. Mas na Uhum. prática o que acontece é o seguinte: é como se eu estivesse lembrando de algo que aconteceu semana passada. É muito interessante essa experiência da regressão, porque daqui a pouco tu tá narrando uma história, tu sabe que aquela pessoa é tu, e não necessariamente seja mulher, do mesmo sexo que tu tá agora, né? Pode ter sido um homem, tu sabe a época, tu sente o cheiro, tu enxerga as pessoas, é como se realmente tu tivesse naquele contexto novamente. E eu tive assim o privilégio de fazer com a Alessandra o meu tratamento através da psicoterapia reencarnacionista. E eu, uma das vidas que eu fui, eu era uma camponesa da Idade Média, né? Então tinha todo um... E aí uma das coisas que eu achei interessante, Clarissa particularmente falando, né? É que eu sempre tive muita afinidade com a Idade Média. Eu sempre fui daquelas pessoas que gostava de olhar filmes. Eu sou formada em artes, como vocês sabem, né? Estudei muito o período medieval. Tinha toda uma afinidade. Claro que essa foi uma das minhas tantas vidas, mas que para aquilo que eu precisava trabalhar foi a vida que eu fui levada, né? Que fui transportada. Mas é normal, eu não fico. As pessoas ficam assim, tá, mas não tem perigo de tu ficar lá? Não, ninguém vai ficar lá, né? Tipo, porque é uma memória. É como se vocês me perguntassem agora o que que tu fez sábado passado. E eu vou lembrar e vou ir falando. Ah, eu de manhã fiz tal coisa. É uma memória muito vívida, é muito real. E a gente tem a opção de vivê-la ou flutuar na cena, né? Que é enxergar a situação plainando, enxergando de longe, assim, né? Então, É, um dos estigmas é essa de que ai, a pessoa vai ficar hipnotizada, apagada, fora de si, sem controle. Não, tu tá no aqui e no agora, sei lá. Eu lembro que quando eu fiz assim, eu lembro de barulhos que eu escutei, assim, de carro, do cachorro latindo, coisas que estavam acontecendo nesse momento presente, né? Mas de é, alguma forma tu sabe exatamente o que está acontecendo, que não é, que é uma memória e é uma coisa muito forte, é uma coisa muito vívida, tu sente cheiro, tu vê detalhes da cena, tu vê as pessoas como elas estão vestidas. Eu tô falando, claro, tô dando um depoimento bem amador, entre aspas, de quem passou pela experiência, né? E tô compartilhando com as pessoas aí de casa. Então eu queria que tu trouxesse o lado mais teórico disso que eu tô falando. isso de ficar preso, ficar lá, era uma das coisas que sim acontecia. Acontece na terapia de regressão normal. Pode acontecer, pode. Porque a gente pode parar no momento traumático. A gente trabalha e entende que a regressão ela começa no momento, num lugar onde tu tá sintonizado, num fato que tu tá sintonizado. Ela vai terminar, aonde eu terminar, tu vai ficar sintonizado. Só muda a sintonia da onde o que tu vai lembrar. Por isso a gente só termina ela quando tu tá num momento muito bom, num momento lá no céu, ou tu tá falando com o teu mentor, ou tu não tá mais sentindo nada daquilo que trabalhou ali, enfim. A gente não termina ela antes. Outra coisa, esse risco de ficar sintonizado é quando a gente guia a regressão. Porque, por exemplo, assim, ó, é que quando eu faço essas palestras que eu tenho os desenhinhos, né? Não sei se vocês lembram do iceberg, da história do nosso consciente e do nosso inconsciente. A nossa maior parte do nosso cérebro é inconsciente, né? Então a gente trabalha só com aquela barrinha assim, que tá entre o consciente e o inconsciente. Porque o que tá ali na beirinha do teu inconsciente é o que tu consegue trabalhar. É o que tu vai conseguir entender, é o que tu vai conseguir lidar com isso, é o que tu vai reconhecer só o que tu tem capacidade de reconhecer, só o que vai te ajudar.
A gente entende que o teu cérebro está ali no inconsciente, o que está pronto para tu trabalhar. Quando eu guio uma regressão a um fato que aconteceu, por exemplo, que hoje está te causando esse medo de água, por exemplo. Eu estou guiando a uma coisa que aconteceu numa vida passada que hoje te causa esse medo de água. E talvez isso está lá no fundo do teu inconsciente, lá no iceberg, lá no fundo, sabe? Só que eu tô te guiando, tu vai ir lá. Tu vai lembrar daquilo lá. Mas aquilo é muito traumático para tu trabalhar hoje. E quando eu vou mexer naquilo que está lá no fundo, e eu tenho que mexer em todas as memórias que estão guardadinhas acima disso ali, para poder relembrar o que está lá embaixo, eu mexo, faço uma bagunça muito grande no teu consciente. Às vezes é muito difícil para te lidar com isso tudo. Se a gente ainda termina a regressão ali, naquela memória que está lá guardada lá no fundo, o que vai acontecer? Tu vai ficar lembrando daquilo. E é isso que as pessoas trazem como ficar lá. Não é que a gente fica lá, a gente fica relembrando aquela situação. E aí sim pode piorar a situação. Pode vir dores, pode vir piorar, pode piorar a situação. Então, não é É que, na verdade, ela tem que fazer, ela tem que ser muito bem feita, ela tem que ter que saber o que tu tá fazendo. Né? É isso que tu trouxe. eu só quero complementar rapidinho isso que tu tá falando, porque agora sim faz sentido. Se não for uma regressão bem guiada por um profissional preparado para fazer isso, não é que tu vai ficar perdida na Idade Média, como se fosse uma vida paralela à tua. É que tu vai ficar trazendo para tua vida atual situações dessa vida passada que não devem ser lembradas mais, que não devem ser presentes no teu cotidiano. É como se a gente fosse lá atrás, faz uma visita, dá uma olhada, vê o que está acontecendo. Oi? Tá meio que travando a coisa aqui, mas vai aí que uma hora sai. Até que a gente estava Então, conseguindo bem sem travar, né? então, o que que significa, sabe? A importância de... Eu não sei, a Ellen perguntou se é possível fazer uma regressão com terapia online. O que que tu acha? Então, dentro da psicoterapia reencarnacionista, a gente tem a investigação do inconsciente pessoal, que a gente chama, que é com a pessoa, tu vem, vai deitar, fazer a expansão do teu consciente e tu vai lembrar, tá? A gente nem chegou a falar, a gente falou, viu ali o jeito que a Clarissa vê. Nem todo mundo acontece da mesma forma. Mas se der tempo, a gente fala sobre isso, senão a gente fala em um outro momento. Existe uma outra maneira de fazer, que a gente chama de investigação do inconsciente não pessoal. Ou seja, outra pessoa deita e vai ver a tua vida, tá? Aí o acesso é um pouco diferente, né? Porque ela vai ter que acessar a tua vida e a tua história. Também não pode ser feita por qualquer pessoa, porque essa pessoa que está deitando e vendo a tua vida, ela tem que entender conscientemente que não é uma vida dela. Então não pode qualquer pessoa deitar e fazer isso. O que que a gente faz? Com criança, de 4, 5, 6 anos a gente já pode fazer algumas com a criança desenhando, ela desenha e conta as histórias mesmo, tá? Conta a história que ela viveu em outra vida, que coisa mais linda de ver. E a gente faz algumas com a mãe, que a mãe tem acesso à vida do filho, para que a mãe possa entender e possa auxiliar esse processo dele saber para onde guiar, né? Saber o que ajuda na educação aqui. Ela também é indicada em casos de pessoa que tem hipertensão, porque a gente não pode correr o risco de que tem uma emoção muito forte, né? Pessoas que têm problema cardíaco, então ela tem algumas indicações. Na gestação também a gente procura não fazer com a mãe, porque tem mãe e bebê, e aquela alma do bebê que está ali pode não estar entendendo que isso é uma história de uma outra vida, pode trazer para a vida de agora, então, enfim. Atendimento online, tá? Como que eu faço? Que é que eu faço mais com o pessoal de Camaquã mesmo, que eu atendo aqui. Eu faço as investigações do inconsciente lá, presencial. E aí a gente faz o resto, porque são sessões de conversa, a gente vai ler a regressão outro dia, vai ver o que traz isso online. Dá para fazer online? Dá. Tenho 2 pessoas que eu estou atendendo que são de São Paulo. O que a gente faz daí? A gente faz essa investigação do inconsciente numa outra pessoa. Aqui eu tenho 2 pessoas que deitam e fazem isso para mim, que são pessoas que estão preparadas para fazer isso, que não vão acessar outra história, enfim.
E aí eu leio isso para a pessoa online, eu não coloco tu online aqui e deixo tu assistindo a regressão com a pessoa ali deitada contando a tua vida, porque eu corro o risco de tu engatar nessa regressão lá. Eu faço o que contigo, né? Então são Uhum. tudo riscos que eu não posso correr. Então a pessoa vai ver a tua vida e eu vou te chamar e vou ler a história para ti. Depois que eu ler a história para ti, a gente vê o que isso tem a ver com a tua vida hoje, o que eles quiseram te mostrar. A gente vai deixar passar um tempo, um mês ali para ver os desligamentos que aconteceram, os medos que diminuíram, as dores que diminuíram. Depois eu mando a gravação para ti. Eu gravo, te Entendi. mando, mas um tempo depois, para que já tenha acontecido todos os desligamentos e tu não corra o risco de ligar de volta ou entender algumas coisas de uma maneira que não é para entender. O Uhum. ideal é que tu vivencie a história. É o ideal, porque tu tá vendo daí, pega mais fundo, sabe? Mas não que Uhum. não vá funcionar nos casos de ser à distância. Quando a pessoa, por exemplo, o meu filho lá é alcoólatra, não tem como vir, não tem como fazer. Acho que ela colocou ali no acamado. Também eu não tenho como fazer na pessoa que está acamada. Então a gente usa assim e vai funcionar da mesma maneira. Para que haja esse entendimento do que tu veio trabalhar e do que tu veio evoluir, se tu tiver aberta para isso, não tem problema nenhum. Tu vai saber que é a tua história e tu vai entender isso e trazer isso para tua história agora, né? A Mas pergunta que a, então, a pergunta que a Luísa está fazendo é uma pergunta que eu acho bem interessante, né? A respeito de se tu pode, então, e se é possível, tu ajudar aquela pessoa que já está acamada e está num processo já de perda de memória, talvez, né? Se é possível, então, uma outra pessoa fazer por ela. Então, tu está confirmando que sim, é possível, né? sim, e isso que eu queria colocar, assim, o ideal é que seja um familiar daí, porque, por exemplo, principalmente Uhum, mãe, né? A mãe tem acesso sempre a histórias de todos os filhos. Não tem uhum, nem. Sempre funciona. Tanto faz a idade. A não ser que a mãe tá vindo só porque ela quer que o filho mude, porque ela quer que aquele filho não tenha aquela profissão, ou não seja casado com aquela mulher, ou não. Não vai rolar. A regressão vai acontecer para ela. Não vai acontecer para ele. uhum. Mas quando Tá é certo. assim, sabe aquela história da mãe, a oração da mãe abre as portas do céu, né? Quando a mãe realmente está preocupada com esse filho, porque ele está com risco de morte, ou porque ele está, as regressões vão acontecer. E principalmente as regressões de desligamento, que a gente chama. Tem regressões que são bem de desligamento, que te desligam de situações passadas. Que aí pega muita Uhum. parte de depressão, às vezes a parte de drogas, essa parte assim de mais com risco de morte mesmo, né? De pânico e de. As conscienciais, que a gente chama que é para a gente entender o que a gente veio trabalhar aqui, o ideal é que seja com a pessoa. Com Mas a a pessoa própria que pessoa. está amado, que está ali, né? Tu tenha que tirar ela daquela situação, ou ao menos que ela consiga resolver o que ela tem para resolver nessa vida e não traga para mais uma Tá mesma mais situação. outra. Alessandra, deixa eu te interromper um pouquinho, faltam ainda 15 minutos para a gente continuar aqui conversando o nosso bate-papo hoje sobre psicoterapia reencarnacionista. Quero aproveitar e pedir para o pessoal se mandar ali no direct para os colegas, para os amigos aí do Instagram para vir participar com a gente. Quero pedir também para o pessoal que está, que já sabe que são nossos fotógrafos, que façam aí um print da tela para a gente depois guardar. E eu queria te falar a respeito do seguinte, Alessandra. Queria te fazer uma pergunta, na verdade. A gente já viu assim que qualquer situação é passível de se submeter, de fazer um processo psicoterapêutico dessa forma, né, reencarnacionista, e que vai trazer, almejando uma investigação mais profunda do inconsciente para que haja uma solução, né, uma descoberta do sintoma, da origem do sintoma daquela pessoa, enfim. Mas Uhum. qualquer pessoa pode fazer, não fica restringido para casos de uma estrutura mais psicótica ou esquizofrênica, a pessoa que tem esse diagnóstico de uma estrutura que possa ser mais, entende? Que possa fazer assim que não seja
tão equilibrado egoicamente, enfim. Existe essa restrição De fazer, da pessoa vir fazer terapia? de essa pessoa não fazer, uma pessoa esquizofrênica pode fazer uma regressão? O que acontece, tá? Nesses casos, normalmente a gente faz não pessoal primeiro. Faz com a mãe ou com outras pessoas, porque isso é bem forte dentro da psicoterapia reencarnacionista de tu trazer isso de outras vidas. Ou a personalidade dissociativa, essas coisas assim, que a pessoa vive 2, 3 vidas e não sabe nem o que está vivendo. A esquizofrenia é muito forte, o ouvir vozes e essa mediunidade grande. Então, assim, não dá para botar ela e ela lembrar de coisas que ela não vai nem suportar. Não, não se faz com ela. A gente começa a terapia com um familiar. Ou com uma pessoa que, se ela está em condições de entender, a gente faz as sessões de conversa e a gente entra com as outras terapias. Com o reiki, com o alinhamento de chakras, com o floral, com a pessoa. E as investigações inconscientes a gente faz com outra pessoa, para que vá desligando isso. Quando ela já estiver mais equilibrada, aí a gente pode fazer com ela. Os casos de autismo também, trazendo aqui para cá, a gente faz com o autista, às vezes dá para fazer. Às vezes o autista vem, se é criança ou se é maior, senta na mesa e desenha e te conta a história. Normalmente não, normalmente a gente entra com as outras, e aí, claro, é porque eu trabalho com as outras terapias, que nem tu, né? Com o reiki, com o floral, com essas coisas com a criança e faz muita coisa à distância, mas tem autistas que deitam e regridem e te contam toda a história, sabe? Então, assim, cada caso é um caso, não tem como a gente colocar isso como generalizar. Cada caso é um caso. Tudo tem que ser olhado, tem que ser visto, né? Eu sei que a gente está com pouco tempo, só que só queria trazer isso da maneira como a gente trabalha também, né, Clarice? Assim, como a psicóloga, né? E a gente trabalha, eu não trabalho aqui, mas tem colegas também que trabalham assim. Não trabalho não porque eu não quero, mas porque, enfim, não. Mas, às vezes, anos de terapia, né? E aquela terapia não vai adiante. Tá em terapia com psicólogo, tá com terapia com psiquiatra. Então, vem pra gente, eu não vou fazer a terapia com essa pessoa, eu faço as investigações do inconsciente. E eu também não converso com ela. Eu pego, anoto tudo e mando esse material, né? Mando pra Clarissa. Tá aí, Clarissa, agora tu trabalha com isso. Tá? Porque a pessoa já tá em terapia com ela. A Clarissa já sabe o que que tá trancando e o que que tá pegando. Então, essa investigação do inconsciente vai fazer com que ela consiga saber para onde ir, aonde que está trancando, aonde que a coisa tá pegando, né? E esses desligamentos fazem com que a terapia ande. Então, são muitas maneiras de se trabalhar dentro da psicoterapia reencarnacionista. Nesse caso, sim, eu faço só as investigações do inconsciente. A terapia que está fazendo, continua fazendo. Falei demais. Eu acho eu acho que é importante a gente salientar assim, que não é somente voltar para saber o que aconteceu. Ah, o fato em si, né? Ah, aconteceu que eu fui enterrada viva, sei lá, sabe assim? Porque, a bem da verdade, a gente sabe que muitas vezes, a maioria das vezes, a gente vai para vidas e a gente avança até o momento da nossa morte, né? Porque, às vezes, a maioria das vezes, a gente traz resquícios no nosso jeito de ser, enfim, sintomas da maneira como a gente perdeu a vida, né? Como a gente morreu na vida passada. Morreu, né? Isso é uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui. É óbvio que para uma psicoterapia reencarnacionista, quais são os critérios, né? Quais são os pré-requisitos para te fazer uma psicoterapia reencarnacionista e que tenha sucesso, que seja realmente bem aproveitada. Tem que acreditar em vidas passadas, né? Eu sei porque parece uma coisa boba o que eu tô falando, mas eu tive uma situação, uma paciente no consultório, que ela oscilava nessa crença, tu entende? Claro, criada num sistema religioso muito tradicional, muito fechado, né? Aquela coisa de, enfim. O que acontece é que, ao mesmo tempo em que ela ficava pensando assim, poxa, mas isso não é meu, isso não é dessa vida, não aconteceu, por que que eu tenho isso? Ao mesmo tempo ela ficava, poxa, mas
Eu não sei, eu acho que eu não acredito que exista vida passada. Eu acho que... Então é uma coisa que é, no mínimo, o pré-requisito Então, deixa eu fundamental. te contar uma coisa só assim. Eu fiz terapia com um rapaz que ele não acreditava em vidas passadas. A gente fez umas 10 regressões com ele. E ele não acreditava em vidas passadas. Como ele entendia isso? Ele entendia que, e eu não sei até onde ele está certo ou errado, que foram situações que estão no inconsciente dele. Porque, eu acho que se eu vi num filme uma vez e ficou no meu inconsciente não entendeu se era minha vida ou se era do filme. E talvez possa ser. Quem sabe? Sabe lá Deus como, né? Enfim, a terapia funcionou nele porque ele entendia que isso estava no inconsciente dele e estava afetando ele. Então, se tá no meu inconsciente, então a gente tem que trabalhar isso. Então, a gente fez toda uma terapia com ele, muito bonita, e que ele não acreditava em vidas passadas. Então, sei lá até onde precisa Exatamente. acreditar, né? Sabe que eu tive um professor na Mas a gente faculdade tem de um tempinho para responder psicologia. só da subir. Tá. Pode falar, sim, pode falar, porque agora eu me dei conta que a gente já deve estar estourando o nosso tempo. Tá. Faltam 5 minutos para a Né? gente terminar. Então pode falar. É só para não, é que para mim não passa muitas perguntas, mas acho que foi a Ellen que sumiu, que não sei, mas essa terapia tem a mesma relação dos registros acásticos. Então, a gente vai ter que conversar mais de perto sobre isso. Como eu trabalho com leitura de registros acásticos e trabalho com resgate de alma, que são terapias um pouco diferentes, são maneiras de se chegar a esses registros de uma maneira diferente. Não é com a expansão do teu inconsciente. Mas eu entendo que tudo está registrado no mesmo lugar, nos registros acásticos. Quando tu está trabalhando com a investigação do inconsciente, a gente chega só ao que está no teu inconsciente. O resto está guardadinho lá nos registros acásticos. Lá está toda a tua história. Tudo que está no teu inconsciente lá no fundo. Então, às vezes, a gente tem que ir lá e buscar essa história. Mas aí eu trabalho de uma maneira um pouco diferente. Aí a gente vai lá e lê a história. É um método um pouquinho diferente, mas está tudo registrado no mesmo lugar que registros acásticos. Mas quem sabe outra hora a gente fala sobre isso mais pra frente. Tem muita coisa antes ainda. Né? Eu, na verdade, eu sou uma que não sei direito o que são registros acásticos. Eu gostaria muito de saber. Eu tenho muita curiosidade de saber a respeito disso também. E a gente tem uma gama de terapias que hoje a gente sabe que se complementam, né? A gente não precisa mais trabalhar separado, graças a Deus. A gente chegou num momento da humanidade em que, ao contrário, a gente trabalha muito na parceria. Então, eu não sou psicoterapeuta reencarnacionista, a Alessandra é, e a gente troca o tempo inteiro. Inclusive, pacientes que são atendidos por ela voltam para mim para seguir com a terapia, já que eu tenho a formação da psicologia também, né? E trabalhando com alinhamento de chakras e com o reiki e com a terapia floral. Então, a gente acaba trabalhando muito em conjunto. Eu acho que isso é, quem sabe a respeito de um pouco da quinta dimensão, isso é estar presente e estar vivenciando a quinta dimensão. É o momento em que a humanidade, ou parte da humanidade, algumas pessoas, né, começam a se dar conta que o trabalho vai ficar muito melhor, que nós vamos realmente alcançar o nosso objetivo com aquele paciente se trabalharmos juntos. E não cada um lá no seu consultório a portas fechadas. Então, para mim, é sempre um privilégio estar conversando contigo, Alessandra, porque eu aprendo muito, tu sabe disso, e a gente troca muito essa experiência. Então, esse domingo foi o primeiro domingo dessa rodada de terapias integrativas complementares. No domingo da semana que vem, a gente vai estar falando sobre alguma outra terapia, talvez sobre o reiki, florais, porque são coisas que a gente tem em comum, né, Alessandra? Mas tem muita coisa que eu gostaria de saber também. Vou dizer para o pessoal ir mandando sugestões para nós a respeito desses registros acásticos, por exemplo. Eu agora tenho estudado muito sobre a fraternidade branca, os 7 raios, e eu gostaria muito também de trazer sobre os mestres ascensionados, os 7 raios, como é que a gente faz isso na prática, e muita coisa legal. Então, aproveitar e agradecer a todo mundo que veio, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, deixa eu dar uma espiada aqui. Faltam 4 minutos para a gente se despedir.
Eu acho que o mais interessante que eu gostaria de falar a respeito da psicoterapia reencarnacionista é que depois tu começa a ter uma outra visão na prática a respeito de morte. Tu não vê mais como a morte, não atua e nem das pessoas, nossos entes queridos que já foram, entendeu? A gente se dá conta que foi é uma passagem, que é algo que foi mais cedo, entendeu? Voltou para casa. E que daqui a pouco a gente vai voltar para casa também e a gente vai se encontrar com essas pessoas. Então, diminui muito essa ansiedade de saber assim, eu perdi fulano, perdi Beltrano, né? Aquela dor, aquela coisa, nunca mais eu vou ver. Não. Até porque a gente também, através dessa psicoterapia, a gente se dá conta que a gente reencarna junto, assim. Há uma combinação prévia de nós estarmos aqui, então não é à toa. Nem que eu e a Alessandra agora estamos aqui conversando sobre isso, ou essas pessoas que estão aí em casa prestando atenção, existe uma ligação, existe um porquê atrás de tudo isso. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi quando comecei a estudar a psicoterapia reencarnacionista é me aproximar desse universo e eu passar pela situação de paciente e regredir, foi me dar conta que é infinito, nós temos uma alma infinita, nós estamos hoje habitando este corpo, né? Mas já habitamos 100 outros antes de chegar aqui, né? Então, dá um alívio de saber que daqui a pouco a gente vai estar junto daquelas pessoas que a gente se despediu ou não conseguimos nos despedir. Então, tudo isso dá um alento no coração, né? Alessandra, eu vou passar a conversa assim, para ti, porque agora vai terminar. Tá, tem 2 minutos. Temos 2 minutos. Assim, a gente sabe que ficou muita coisa em aberto. Qualquer coisa vocês podem me mandar perguntas. Eu nem sempre consigo responder. Normalmente eu respondo às 5 da manhã, assim, é o meu horário, né, Clarice? A gente tem horário um pouquinho diferente. Mas eu respondo quando eu puder, eu mando alguns áudios para vocês. E agradecer a todo o pessoal que esteve aí, mandar um abraço também para o Ricardo França, que entrou agora, riquinho do meu professor de música, que tentou me fazer cantar, mas não deu muito certo. Não foi nessa vida, deve ter sido uma outra só a coisa, enfim. E é isso, sabe? A gente provavelmente já combinou antes de vir para cá que a gente se encontraria, né, Clarissa? Que a gente faria essa parte, faria essa associação das terapias, levaria isso para todo mundo, né? E ajudar a fazer o pessoal entender isso de trabalhar em conjunto. Acho que é uma das coisas muito da nova terra agora, né? A gente não está aqui para brigar um contra, a gente está aqui para se complementar, para se auxiliar. E é isso. Um abraço a todos que estiveram aí. Até o próximo domingo com uma nova terapia para a gente conversar. Durante a semana nos enviem, durante a semana nos mandem sugestões das nossas conversas do próximo domingo. Agora ficou, já está na agenda, todo domingo às 18 horas. A gente está aí com o Domingo Terapêutico. Trazendo abordagens terapêuticas diferentes. Eu quero ver se a gente já fala sobre o Reiki na semana que vem. Que há pouco tempo eu vi até um artigo que saiu que o Reiki é uma das terapias sugerida, né, pela Organização Mundial da Saúde para esse momento que nós estamos vivendo hoje, não só como prevenção, mas para pacientes que estejam contaminados, que o Reiki e todas essas terapias energéticas estão sendo bastante indicadas nesse momento, né? Então, por isso que é tão importante a gente poder estar tendo essa oportunidade, né, Alessandra, de estabelecer essa conexão aos domingos e principalmente ter vocês de casa aí assistindo, porque certamente se não tivessem pessoas, a gente não estaria levando esse projeto adiante. Quero deixar aqui também um convite especial para quem não se inscreveu ainda no canal do Essência no YouTube, Essência Terapias Integrativas, aonde vai ficar salva a nossa live, tem todas as outras lives lá também. Agora então, faltando 20 segundos para terminar, um grande beijo, um ótimo domingo.